Olá, estudantes, bem-vindos a mais uma aula de História, que é o professor Milton. Vamos trabalhar hoje o capítulo 14, o Renascimento e Reformas. Na imagem, é possível ver o importante quadro de Leonardo da Vinci, Mona Lisa. Então, a partir do século XV e XVI, houve todo um clima de mudança em algumas regiões da Europa, particularmente na Itália e em outros países europeus. Então, todo esse movimento, toda essa busca, retorno a modelos estéticos do passado, vão dar lugar a movimentos expressionistas, que é o renascimento cultural, reforma protestante e aí uma série de mudanças que vão ocorrer em função dessas novas ideias, desses movimentos que estavam acontecendo ali na Europa. Então você tem aí a chamada modernidade, né, que é o desabrochar de novas ideias. Então você tem aí uma série de mudanças que vão afetar o mundo religioso, o mundo científico, social, econômico e político. Então nós temos a partir do século XV uma busca, um retorno a ideias que se desenvolveram na Grécia e na Roma clássica, ou seja, no mundo greco-romano. Então, modelo estético, pintura, arquitetura, até mesmo pensamento, né? Filósofos do passado, filósofos da Grécia, esses pensamentos, essas ideias, elas vão ser retomadas aí no século XV e XVI na Europa, e aí você tem o nome disso de renascimento e até mesmo humanismo. Por que humanismo? Porque agora o centro das ideias vai ser o homem, né? A medida de todas as coisas vai ser o homem, vai ser a racionalidade, em vez do dogmatismo, em vez do pensamento moldado ali pela igreja, em vez do teocentrismo. Teo significa Deus, centro, Deus no centro, você vai ter o humanismo, o homem, né? O antropocentrismo, o homem no centro. Então são duas ideias que vão ser conflituosas aí no início do século XV, do século XVI na Europa. Então você tem a chamada renascença, a retomada de novas técnicas e percepções. Então você vai ter o desenvolvimento mais agudo disso aqui, né, em cidades italianas como Florença, Veneza e Roma, né, cidades da Península Itálica. O movimento ficou conhecido como Renascimento ou Renascença. Né? No entanto, apesar da admiração renascentista pelo passado clássico greco-romano, que eu falei agora há pouco, não se pode ser uma simples retomada da antiguidade. Né? Então, isso você tem que ter essa crítica, esse pensamento. Então, veja aí, renascimento artístico. O que significa? Quais pintores, quais técnicas, quais artes vão se destacar aí nesse período. Então, o Renascimento italiano, você tem um dos principais expoentes, que é Leonardo da Vinci, né? E suas obras, que são obras bem conhecidas, A Última Ceia e a Mona Lisa, que eu mostrei no início dessa aula. Então, a reprodução artística desse período se desvincula do monólogo cultural da igreja, ou seja, as referências não vai ser mais apenas a arte sacra, você vai ter agora também um olhar para o corpo, para a anatomia humana. Leonardo da Vinci era um grande estudioso da anatomia humana, entre outros assuntos que lhe interessavam. Engenharia, música, matemática, poesia, era considerado um gênio Leonardo da Vinci. Outros artistas importantes da época, Rafael Sanzio, né? Michelangelo e Donatello. Os rapazes aí que gostam de desenho animado e moças, é só lembrar do nome das famosas tartarugas ninja, que são Leonardo, Rafael, Michelangelo e Donatello. Né? Esses nomes foram escolhidos pelos criadores do desenho animado para homenagear esses pintores renascentistas. Michelangelo, Da Vinci e Rafael são os pintores renascentistas aqui de maior destaque. Então você tem a expansão do Renascimento, e no Renascimento se inicia o movimento artístico
principalmente na Itália, e vai se expandir, né, para outras áreas do mundo, para a Inglaterra. Então você vê saindo aí da pintura e da escultura e vai chegar às letras, né? Então você tem na Inglaterra William Shakespeare. Quem não conhece, quem nunca ouviu falar, né? Famoso dramaturgo, criador de Romeu e Julieta, Mercador de Veneza, Macbeth, Hamlet. Então você tem na Espanha Miguel de Cervantes, escritor do famoso Dom Quixote de la Mancha. Você tem em Portugal Luís de Camões, né? Importante, um dos maiores escritores da língua portuguesa de todos os tempos, escreveu Os Lusíadas. Então veja aí, renascimento nas artes, renascimento nas letras. Então seguindo aqui, o aumento da produção cultural. Então você vai ter aí novas técnicas sendo criadas, uma delas é a impressão de tipos móveis, ou seja, a criação da imprensa pelo alemão Johannes Gutenberg. Então isso vai fazer com que o livro fique mais popular, mais barato. Então você vai poder produzir mais livro, vender mais livro, fica mais acessível para as camadas mais pobres em condições econômicas menos vantajosa. Então, um dos livros que vai ser traduzido vai ser a Bíblia. Então, isso vai ter um impacto, né? Um impacto no mundo europeu do século XV, século XVI. Então, você tem a experimentação, você tem novas ideias também nas ciências e a formulação de novas teorias, entre essa teoria heliocêntrica, ou seja, hélio, sol, centrismo, centro. A ideia de que o Sol era o centro do universo e não mais a Terra, que era a teoria de Copérnico, a teoria heliocêntrica. É uma teoria aperfeiçoada por Galileu Galilei, né? É uma aperfeiçoada aí, já com base em outros pensadores e cientistas como Kepler. E você vai ter essa nova teoria que vai se sobrepor à teoria geocêntrica. Geo é terra, cêntrica de centrismo, de centro, né? De Copérnico. Então sai a teoria de Copérnico, teoria geocêntrica, e entra a teoria heliocêntrica de Galileu. Então você tem uma mudança aí de pensamento baseado na racionalidade. Claro que isso não vai ser tão rápido e sem problema, né? Galileu Galilei vai ter problemas com a igreja. Então isso não é uma coisa que acontece sem conflito. Então você tem aí com a tradução da Bíblia, com a popularização do livro, crise do catolicismo. Por que vai ter essa crise do catolicismo na Igreja Católica? Porque vai surgir os protestantes na Europa, na Alemanha. Você vai ter Lutero e você vai ter outros protestantes que vão criticar o modo e as práticas da Igreja Católica. Então a interpretação da Bíblia é uma dessas críticas que Lutero vai fazer. E aí você tem o movimento protestante. Aí então você tem aqui as principais críticas ao comportamento do clero, ou seja, daqueles que eram os controladores, os administradores da Igreja Católica. Venda de relíquia sagrada, né? A Igreja tinha essa prática de vender alguns objetos antigos, palhas, ossos, espinhos. Então, Lutero vai criticar isso. Venda de indulgência, né? A salvação eterna, a venda da salvação, como se você pudesse comprar o perdão dos seus pecados. Lutero vai criticar falta de preparo do clero, então uma outra crítica de Lutero. Então você tem aí uma nova ética religiosa que vai ser chamada ética protestante, essa ética fundada no pensamento de Martim Lutero e João Calvino, que eles vão dizer que você tem que interpretar a Bíblia, você mesmo interpretar a Bíblia e ter suas próprias conclusões. Então você tem também sentimentos nacionalistas aí no mundo europeu. Então o luteranismo é a reforma de Martim Lutero, o rompimento com a Igreja Católica. É claro que a Igreja Católica ela não vai aceitar isso tranquilamente, passivamente. Aí você vai ter para combater a doutrina luterana, né, que é direito dos fiéis de livre exame das escrituras sagradas como o único caminho para a salvação. Então a Igreja Católica vai se reorganizar, né, e vai fazer a sua chamada contra-reforma, né, contra-reforma que também vai se chocar com as ideias do João Calvino, né, e a ética calvinista e a sua doutrina
da predestinação, de que as pessoas já nascem predestinadas a serem salvas ou não, e alguns sinais em vida são perceptíveis dessa salvação ou não. Então você tem aqui a reforma anglicana, que também foi uma outra retomada do poder religioso na Inglaterra, né, pelo rei Henrique VIII. Então você vai ter, comandado pelo rei Henrique VIII, uma mudança ali, rompimento com a Igreja Católica. Aí você tem o poder político, o poder econômico e a anulação do casamento como fatores na Inglaterra, mescla do catolicismo com o protestantismo. Então esse é o perfil da Igreja Anglicana na Inglaterra. E aí você tem finalmente aqui a contra-reforma, a reação da Igreja Católica contra todos esses movimentos protestantes aí na Inglaterra, na Alemanha e em outros locais do mundo, ok? Leiam aí os principais pontos da contra-reforma e boa aula!